Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Somos uma cooperativa de médicos e nos unimos porque temos comprometimento com a vida. Eu busco usar sempre a empatia. Eu me sinto bem, em poder ajudar, em saber que a cada dia eu dou o meu melhor. Para mim é mais do que um trabalho, é um propósito, uma missão. Nossa relação com os pacientes, sempre foi de doação e esse momento mais ainda. Ela segurou na nossa mão e aí ela falou: eu achava que eu estava sozinha, mas vocês estavam comigo. Então isso foi muito importante para a equipe, saber que ela entendeu esse acolhimento. Quando a gente fala assim, o senhor está de alta, ele vibra de uma forma que não tem explicação. Não há como não se sensibilizar diante de histórias e de olhares que depositam em nós tanta confiança. A palavra confiança ganhou um peso muito importante, porque a relação médico-paciente, ou médico-familiar, ela está tendo que ser a base do telefonema, a base da chamada de vídeo. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Essa é a nossa vocação. É o nosso jeito de cuidar. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. Olá, quarta-feira, 24 de junho. Confira os destaques desta edição. Governo lança programa que permite dação em pagamento de imóveis em dívidas da saúde. Município vai realizar 3.000 testes para Covid-19 nos próximos dias. Secretário de Saúde, Dércio Nolimacher, fala sobre a campanha de vacinação que encerra no dia 30 deste mês. E hoje é dia de São João, uma data importante para a Igreja Católica e para todos os festeiros. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da TV Erechim. E a Secretaria Municipal de Saúde de Erechim deve realizar nos próximos dias 3.000 testes para identificar novos casos de coronavírus na cidade. A informação foi repassada na tarde da última terça-feira pelo prefeito Luiz Francisco Schmidt, que também destacou que o trabalho será realizado em parceria com a Universidade Federal Fronteira Sul. Com a maioria dos 490 casos de Covid-19 já confirmados no município, estão concentrados na área central, a testagem em massa deve ser realizada nos bairros e com moradores de menor poder aquisitivo. Vamos testar mais umas 3.000 pessoas, mas os testes não garantem nada. A melhor confiabilidade é de 12%, muitos falsos positivos ou falsos negativos, porque, para ser preciso, o teste deve respeitar o dia zero, o dia do contato que quase ninguém sabe. A Universidade Federal Fronteira Sul está nos orientando sobre como aplicar, observando mapas populacionais do IBGE, explica o prefeito municipal Luiz Francisco Schmidt. E hoje, dia 24 de junho, é comemorado o dia de São João Batista. Uma data importante para todos os cristãos e também para aqueles que gostam de comemorar com fogueira e muitas comidas típicas. Este ano, em virtude da pandemia, as comemorações serão em casa e com orações. Mas isso não impede aqueles que vão participar da missa no seminário Nossa Senhora de Fátima de aproveitar uma bela fogueira. Bom dia, povo de Deus. A igreja celebra nesta quarta-feira, dia 24, o dia de São João Batista. É ligado a ele que nós temos as tradicionais festas juninas. Mas São João Batista, ele foi o último dos profetas do Antigo Testamento. Inclusive, ele foi elogiado pelo próprio Jesus, dizendo que ele era o maior entre os nascidos de mulher. João Batista, ele é filho de Zacarias e Isabel. Ele é primo de Jesus. Foi Zacarias, o último profeta do Antigo Testamento, que preparou os caminhos para o povo acolher Jesus, fazendo aqueles grandes apelos de conversão, de mudança de vida, para que Cristo pudesse ser reconhecido e acolhido.
Foi ele que batizou Jesus. João Batista teve o privilégio de, dentro do rito dos judeus, nas águas do Rio Jordão, batizar Jesus. Por isso ele é o batizador de Jesus. É ele também que apresentou aos discípulos Jesus, dizendo: eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Jesus, ele foi martirizado. A Bíblia nos atesta que ele foi decapitado por Herodes, aliás, pelos soldados de Herodes, porque ele era muito crítico contra a exploração que Herodes exercia sobre o povo de Israel. Ele estava preso, foi preso, estava na cadeia e depois ele foi decapitado. Inclusive a igreja celebra 2 datas desse santo, que é raro acontecer, que é a festividade do nascimento, a natividade de São João Batista, e o seu martírio, que é dia 29 de agosto. Por isso ele é um dos santos centrais também dentro da vida da nossa igreja, da Igreja Católica. Ligado ao santo, temos aí toda essa tradição das festas juninas, que também é tão bonito, que faz tão bem, porque nós seres humanos precisamos da festa. Por isso é o dia das fogueiras, daqueles comes e bebes, pipoca, pinhão, cachorro quente, pé de moleque, batata, o quentão, o famoso quentão, e a tradicional fogueira. E a tradicional fogueira, exatamente, que nos lembra o nascimento de João Batista. Diz que é uma combinação, nos diz a lenda ou a história, entre Isabel e Maria, que quando ele nascesse, ela iria acender uma fogueira para anunciar a sua prima Maria, mãe de Jesus, que tinha passado com ela os últimos dias da sua gestação, para anunciar que ele tinha nascido. Então, nesse dia 24, é uma festividade muito bonita para a nossa igreja, liturgicamente falando. E hoje nós teremos a Santa Missa aqui no santuário, que coincide também com o dia da novena. Nós não podemos festejar, como fazíamos sempre na festa junina, agora de uma forma mais de isolamento social, mas é importante que as famílias preparem ali uma pipoca, um pinhão, um quentão, algo semelhante, um amendoim, para partilhar, para poder festejar, mesmo que em família, mas eu penso que vale a pena. Então a você aí, meu irmão, minha irmã de fé, um abraço carinhoso, a bênção e a paz de Deus. Fiquemos em Deus. Amém. Bom dia, povo de Deus. Quero compartilhar com vocês a beleza dessa cerejeira japonesa. Olha só que coisa maravilhosa. É verdadeiramente o coroamento da beleza aqui da esplanada do Santuário de Fátima. Lembramos que expressamente proibido fazer piquenique nesse tempo aqui na esplanada, hein? Só para vir fazer a sua caminhada, fazer a sua oração e voltar para o isolamento social. Senão o bicho vai pegar, hein? Estou sendo ameaçado mais uma vez aí pelos responsáveis aí de uma multa. Então, por favor, vamos cuidar, pode vir passear, fazer a caminhada, respirar, fazer a sua oração, mas depois para o isolamento. Paz e bem. A pionada sofre, né? Não é fácil. João Batista, o que vai faltar depois ali é batata, pinhão, pipoca. Jesus querido. Olha, já botaram fogo, ó. Já foi para pregar o fogo aqui, ó. Até hoje de noite o churrasquinho vai estar pronto. Ó. Até hoje de noite o churrasquinho vai estar pronto. E viva São João! Viva! E em virtude da pandemia do novo coronavírus, o seminário Nossa Senhora de Fátima pede novamente à população que utilize o seminário Nossa Senhora de Fátima somente para orações neste período. E a Corsan estendeu por mais um mês a isenção de tarifa social aos usuários de baixa renda, abrangendo inclusive as faturas de competência do mês de julho de 2020. Em relação aos demais usuários, a companhia decidiu manter suspensos até dia 25 de julho os cortes de fornecimento devido ao não pagamento da fatura. Com essas decisões, a empresa amplia para 4 meses consecutivos a vigência das medidas que visam apoiar seus usuários impactados financeiramente pela Covid-19. E no próximo bloco você confere. Secretário de Saúde Dércio Nonemacher fala sobre a campanha de vacinação que encerra no próximo dia 30. E a gente também fala sobre as mudanças na previsão do tempo para quinta-feira. Já retornamos. Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor,
em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Somos uma cooperativa de médicos e nos unimos porque temos comprometimento com a vida. Eu busco dar sempre a empatia. Eu me sinto bem, em poder ajudar, em saber que a cada dia eu dou o meu melhor. Para mim é mais do que um trabalho, é um propósito, uma missão. Nossa relação com os pacientes, né, sempre foi de doação e esse momento mais ainda. Ela segurou na nossa mão e aí ela falou, eu achava que eu estava sozinha, mas vocês estavam comigo. Então isso foi muito importante para a equipe, né, saber que ela entendeu esse acolhimento. Quando a gente fala assim, ó, o Senhor está de alta, ele vibra de uma forma que não tem explicação. Não há como não se sensibilizar diante de histórias e de olhares que depositam em nós tanta confiança. A palavra confiança ganhou um peso muito importante porque a relação médico-paciente, ou médico-familiar, ela está tendo que ser a base do telefonema, a base da chamada de vídeo. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Essa é a nossa vocação. É o nosso jeito de cuidar. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. No Master, o inverno tem sabor que nos une. Ofertas quentinhas para toda a família. Tá no Master, tá em casa. Nos últimos tempos, todos os olhares se voltaram à saúde em virtude da pandemia do novo coronavírus. Para falar sobre saúde, nós convidamos o secretário de Saúde, Dércio Nonemacher, que nos explicou direitinho tudo o que está acontecendo no município de Erechim e as medidas adotadas para a prevenção e controle do coronavírus. Hoje nós recebemos aqui na TV Erechim o secretário de Saúde, Dércio Nonemacher, para a gente falar um pouquinho sobre a campanha da influenza que tem encerramento já no dia 30 de junho. Doutor, bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Aqui estou para conversarmos um pouquinho sobre as vacinas e a influenza. Esse ano uma campanha que iniciou mais cedo e também está terminando já nos próximos dias. Passou bastante rápido esse período. E como é que foi toda essa campanha? As pessoas procuraram esse benefício que a saúde proporciona para a população? Olha, para surpresa nossa, até foi alguns segmentos da comunidade foram acima do esperado. Só para dar um exemplo, e mero efeito comparativo, nós tínhamos, segundo o IBGE, 12.315 idosos em Erechim. E nós realizamos a vacina em 14.247 idosos. Quer dizer que realmente é bem acima da expectativa. Mas, por outro lado, também eu quero chamar a atenção que é muito importante, o segmento que menos fez vacina são as crianças e as gestantes. Nós estamos com um número muito abaixo. Espero que a comunidade se intere dessa importância e procura as unidades, qualquer unidade básica de saúde, das 12 unidades nossas, tem vacina à disposição. Então, as gestantes e as crianças, principalmente, podem procurar que terá vacina. Por outro lado, eu também quero chamar a atenção de que aquelas pessoas que têm comorbidades, se quiserem fazer a vacina, podem procurar até dia 30 de junho. E provavelmente, talvez, até fique alguma coisa de vacinas. Mas eu recebi 42.810 doses, e fizemos 35.101 doses. Quer dizer, nós temos quase mais de 7.000 doses sobrando. Espero que não precise devolver para o Estado. Quero que a população entenda a importância da vacina e vá até a unidade e faça a vacina. Esse ano que teve uma campanha estendida da influenza, diminuiu as internações hospitalares por causa da gripe?
Sabe que é importante, inclusive, se numa conversa com médicos, nós estávamos conversando, digo, vem cá, por que está dando tão pouca gripe? Aí eu comecei a lembrar, sabe por que não está dando gripe? Em primeiro lugar, porque muitas pessoas fizeram vacina, mas em segundo lugar, o cuidado da máscara. Como as pessoas estão usando a máscara em qualquer lugar, provavelmente a contaminação pelo vírus da influenza H1N1 é muito menor o contágio. Então, com isso, nós temos uma agradável surpresa, tem menos gente com essa gripe. Doutor, falando um pouquinho agora sobre a Covid-19, esse ano bastante tumultuado, muitas informações, muitas vezes a OMS fala uma coisa, de repente ela já muda, e a gente também fica com um pouco de dúvidas, e por isso que o senhor está aqui hoje. Quanto ao uso da máscara, a gente tem percebido nas ruas de Erechim muita gente sem a máscara. Qual é a real orientação? Vamos continuar usando fielmente a máscara ou nas caminhadas pela rua podemos deixar a máscara de lado? Não, jamais deve deixar a máscara de lado. E isso é um decreto municipal, estadual e federal. Quer dizer, as pessoas devem andar na rua de máscara. Inclusive, existem alguns segmentos da comunidade que querem que a Secretaria Municipal de Saúde ou a Prefeitura Municipal vá fiscalizar essas pessoas. Bom, gente, nós somos pessoas educadas, cultas, né? O nível cultural nosso na nossa cidade é bom. Bom, sabe da importância da máscara? Não saiam à rua sem máscara. Não entrem no estabelecimento sem máscara. Vocês somente não usem a máscara quando estiverem em casa, com a sua família, se não tiver alguém que tenha a doença. Porque se tiver alguém que tem a doença em atividade ou teve a doença, provavelmente, se ele já teve a doença e ele tem a resistência imunológica para isso, ele não precisa usar a máscara em casa. Agora, eu já tive exemplos de famílias em que as pessoas estavam contaminadas, a gente avisou para ficar em casa, num quarto isolado, até passar aquela fase aguda da doença, e depois do novo teste, que a gente faria depois de 10 dias, se ele não tem mais o vírus, então ele está liberado, que inclusive ele já tem resistência imunológica para isso. Só que as pessoas não entendem. Eles acham assim, vamos fazer teste rápido. Meu Deus do céu, gente, teste não é vacina. Não adianta nós ficar testando todo mundo. Nós temos que estar conscientes disso e não se expor a pessoas que são portadores dessa doença. E no futuro, talvez próximo, todo mundo vai ter resistência imunológica, todos os testes vão ser positivos. Mas positivos, sem intercorrências clínicas importantes, é o que a gente quer, é o que a gente busca e o que precisa que nós tenhamos. Agora, por outro lado, nós já fizemos Erechim. Eu acho que a cidade que mais testou é Erechim, do Rio Grande do Sul, com certeza. Porque nós testamos até agora 3.738 pessoas. Alguns até fizeram 2 vezes o teste. Desses pacientes, 483 foram confirmados. Isso dá um índice de 10%, 12%. Que é um índice esperado, tá? Muito bem, nós agora iremos fazer em caráter sim, digamos assim, prioritário na cidade, daqui a uns 15 dias, nós vamos testar aleatoriamente 2.000 pessoas, fazendo um teste em todas as pessoas de acordo com o segmento da comunidade. Vamos supor, o centro da cidade tem em torno de 40.000 pessoas. Sim. Nós vamos testar 400 pessoas. O bairro Progresso tem 20.000 pessoas. Vamos testar 200 pessoas. Mas 200 pessoas aleatoriamente, não é escolhido. Vamos pegar uma família, vamos fazer uma outra, entendeu? Para nós pegar realmente o dado importante, qual é o nível de contaminação na nossa cidade. E para saber se as pessoas estão com a doença ou tiveram a doença. Porque esse teste que nós estamos comprando, agora com a autorização do prefeito Luiz Francisco Schmidt, nós vamos comprar 2.000 testes. É para fazer exatamente, e esse teste é feito segundo informações e dados matemáticos da Universidade Federal da Fronteira, que está nos ajudando gratuitamente na elaboração desse projeto. Falando um pouquinho justamente sobre isso, recentemente Erechim já ficou em pânico com medo de ir para a bandeira vermelha, principalmente o pessoal do comércio. Ainda existe essa possibilidade de nós irmos para a bandeira vermelha? Como é que está o nível no hospital? Isso realmente pode acontecer. É uma coisa que ninguém quer. Nem nós, enquanto autoridades sanitárias, nem a administração municipal, nem o comércio, CDL, SIE, ninguém quer que Erechim vá para o vermelho. Mas sabe por que não vão na vermelha? Se nós não formos para vermelho, é porque as pessoas estão conscientizadas da importância de se cuidar. Porque depois não adianta chorar. Quando a pessoa pega uma complicação severa, a gente já viu o caso. Nós, felizmente, Erechim, até o momento, eu sempre tenho frisado bem isso.
nós temos somente 3 mortes. Enquanto que outras cidades, Passo Fundo tem 40, Porto Alegre tem 30 e pouco, Chapecó tem 20 e poucos. Quer dizer, Concórdia também aqui perto. Concórdia também aqui perto, tem bastante pacientes que morreram, tá? Por causa das complicações do Covid-19. Então eu quero fazer um chamamento a toda a sociedade civil organizada. Pelo amor de Deus, gente, vamos se cuidar um pouco mais, que daí poderemos chegar no pico e esse pico começar a decrescer. É isso que nós buscamos, mas não é fácil. A população tem que estar engajada nisso. Se estiver engajada, as autoridades estão engajadas, a equipe da saúde está realmente trabalhando demais, dia e noite, trocando ideias e fazendo coisas para tentar melhorar a comunicação. Nós hoje vamos sair uma propaganda na televisão também, na outra televisão, no sentido de esclarecer as pessoas. Então, basicamente é o seguinte, se você lava as suas mãos de 3 em 3 horas com água e sabão, se você entrar no estabelecimento, use o álcool gel. Se você sair de casa, máscara. E eu vejo muitos pacientes também, muitas pessoas na rua caminhando com a máscara, com o nariz fora. Não pode, o nariz é a via aérea superior, ou entra ou pela boca, ou pelo nariz, ou pelos olhos. Então tem que cuidar isso, né? Manter a distância de 1 metro e meio entre a pessoa. Esse pico crescente, descendente, explica para nós como é que funciona e aonde nós estamos nessa situação. Bom, é até bom nós colocar algumas coisas. Nós temos um boletim diário do coronavírus, a prefeitura todos os dias coloca à disposição da imprensa. Bom, nós temos 2 tipos de pacientes. Nós temos os recuperados, os monitorados e os confirmados. Então nós temos assim, confirmados em Erechim, nós temos 483, como eu falei anteriormente. Desses recuperados, nós temos 440. E nós temos monitorados, ou seja, o que é o monitorado? Monitorado é aquele paciente que está com a família. Então, um da família teve. Ele está com Covid positivo, muito bem. Então eu vou dar um prazo de 8 a 10 dias e vou aquele então ele está sendo monitorado. Então esse é monitorado. E o outro, o acompanhamento, é aquele paciente que todo dia nós ligamos para ele e ele tem que ir lá e fazer o acompanhamento, como é que ele está. Olha, como é que você está? Está bem? Não está bem e tal? Entendeu? Então esse é um que já foi confirmado, ele está em casa. Enquanto ele está em quarentena, nós mantemos o contato com ele. E depois de uns certos dias, 10, 12 dias, a gente faz um novo teste. O teste deu negativo e ele tem o IgG ou IgM. Se ele tiver o IgG positivo, significa que ele teve contato com o vírus, mas não tem a doença. Se ele tiver o IgM positivo, ele ainda está com a doença, ele está contaminando. Mas a fase de contágio maior é na fase inicial da gripe. É quando o cara tem espirros, dor de garganta, coriza nasal, ou seja, muda o paladar, entendeu? Essa clínica é importante. Então, esse paciente é feito um teste diferente, é o RT-PCR. Nós, baseado nisso e por orientação do comitê, através do nosso médico orientador infectologista, o Dr. Vanderlei Badaroso, nós adquirimos em Passo Fundo, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, aliás, a Universidade de Passo Fundo, não é federal, 500 testes, pela logística, porque mandar a Porto Alegre é meio complicado. Você tem que mandar um carro a Porto Alegre, leva um dia para ir, um dia para voltar e mais 2 dias para fazer. Então, em Passo Fundo, nós fizemos um convênio com a Universidade de Passo Fundo, eles vão fazer 500 testes do PCR. Esse PCR, quem determina quem é que deve fazer é a equipe da saúde. Não é, os pacientes já veem, eu quero fazer o teste. Não, não é assim. Não é você querer fazer o teste. Você quer fazer o teste por conta e risco seu, vá no laboratório particular e faça. Nós temos um protocolo, nós temos que seguir esse protocolo. Fazendo esse protocolo, nós vamos ter certeza que a coisa está sendo bem conduzida. Um assunto que gera bastante polêmica e bastante questionamentos é a respeito da cloroquina e da dexametasona. Qual é o seu posicionamento aqui em Erechim e o que está sendo feito? O Estado mandou uma carta para nós perguntando se nós aceitávamos a hidroxicloroquina ou a cloroquina. Nós respondemos que sim, porque não existem muitos trabalhos ainda, mas alguns trabalhos mostram que aqueles pacientes na fase inicial, nessa fase gripal, entendeu? Você não tem muita coisa para usar, você pode usar a hidroxicloroquina, pode usar a ivermectina, ou pode usar a vitamina D,
que está muito em voga. Parece que a vitamina D também ela aumenta a resistência do paciente. Então, eu acho que entre você não usar nada, usar só dipirona e paracetamol, eu acho que não custa nada usar durante 5 dias um medicamento desse tipo, que não tem tantos efeitos colaterais como a imprensa tem divulgado, né? E hoje, inclusive, a Lancet, que é uma revista de renome internacional, ela voltou atrás e pediu desculpa, porque, na verdade, aquele trabalho que foi mostrado, que a cloroquina não agia, não mostrou isso. Então, eles voltaram, então, eles diziam, se tivesse, eu iria usar. Por via das dúvidas, eu usaria. Então, nós estamos, se vier do Estado, nós lá na equipe da Covid-19, lá na UPA, nós, se tiver um produto, nós vamos colocar à disposição daqueles que desejarem usar mediante uma autorização por escrito. Servidores contaminados na saúde. A saúde tem 558 funcionários. Bom, sempre desse aí tiveram alguns. Nós tivemos um pequeno surto dentro do grupo da endemia. Nós testamos 32 funcionários e tinha 4 ou 5 com problema. Sim. Aí nós mandamos para casa durante 8 ou 10 dias, voltaram os 32, fizemos um novo exame, só um que tinha. Entendeu? Então, quer dizer, realmente, nós temos que ficar muito atentos a isso. Porque nós temos que ficar muito atentos, porque às vezes os pacientes dizem assim, eles vão na UPA lá, e eles já sabem os dados da clínica, chegam lá e dizem para o médico, eu tenho falta de paladar, eu tô dor de garganta, eu me sinto meio gripado, entendeu? Então tá, testado de 15 dias. Eu pergunto para você, quem vai pagar esse funcionário? A empresa, mas será que a empresa tem condições, se você afastar 20% dos seus funcionários? Tá? Entendeu? Então, o que a gente está fazendo? O cara tem suspeita, ele faz o PCR-RT. Muito bem, deu negativo, ele volta para o trabalho. Deu positivo, ele vai para casa durante 8, 10 dias. Volta, fizemos outro teste. Deu negativo, volta para o trabalho. Deu positivo, fica mais 7 dias em casa. Entendeu? Essa é a conduta em qualquer lugar do mundo. Isso que estão fazendo lá em Londres, nos Estados Unidos, etc. Né? Nós também queremos chamar a atenção pelo seguinte, fala muito a imprensa, fala muito, principalmente a Rede Globo, né? Fala muitos pontos negativos. Eles falam assim, o Brasil é o 2º caso de morte no mundo. O Brasil é o 2º lugar. Em caso de novos casos, 2º no mundo. Bom, nós vamos fazer a revisão da literatura, e na verdade a imprensa, alguns segmentos da imprensa noticiou. Nós somos o 19º em casos de morte, em 20º em casos de novos casos. Sim. Quer dizer, tem muita gente na frente. Você tem que fazer pelo coeficiente populacional. E não, tem tantos casos. O Brasil tem 210 milhões de habitantes. Quer dizer, o Brasil sozinho tem quase igual a toda a Europa. A Europa tem 214 milhões. E Erechim tem 100 mil habitantes. Então, tu vai ter um nível aí, né, menor. Tá? Então, vamos falar em percentual por milhão de habitantes. Aí nós vamos ser corretos. Tá? Não é que nós queremos omitir a informação. Não, a informação depende do ângulo que você olha, do ângulo que você publica. Então, acho que isso é fazer justiça. Secretário, tem faltado EPIs para o pessoal da saúde ou é falatório? É falatório. Todos os EPIs estão à disposição. Nós temos EPI para mais 60 dias. Né? Não é verdade. Aliás, por falar nisso, tem que fazer justiça. O governo federal encaminhou para Erechim, desde o dia 30 de março em abril, R$1.775.036. Esse dinheiro, está aqui a conta, prestando conta, nós já conseguimos gastar nesses 3 meses com certa, digamos, uma certa cautela. Tá? Nós temos ainda R$209 mil. Sim. Mas provavelmente, se nós precisarmos comprar mais EPI, tem à disposição esse dinheiro. Nós também temos da Câmara Municipal de Erechim à disposição, inclusive saiu na imprensa hoje que nós não fomos buscar o dinheiro, mas vem cá, a Câmara de Vereadores, meu presidente Rossi, e a gente deposita na conta da Secretaria de Saúde. Não é eu que pago as contas. Não sei quem paga as contas, alguém que emite o cheque. Eu só autorizo ou não autorizo. Então, se eu precisar comprar, por exemplo, agora está em licitação para comprar 2.000 kits rápidos, e nós temos 1.000 e pouco do Estado, só que esses 1.000 do Estado, eles só dão o IgG, eles não dão o IgM.
Então nós achamos por melhor, e por orientação do comitê, de comprar 2.000, com autorização do prefeito, de comprar 2.000 kits, que está em fase de licitação, hoje, amanhã sai, em caráter emergencial, para nós fazermos em curto espaço de tempo, no próximo sábado, domingo dessa semana, talvez não a outra, nós fazer a campanha e fazemos em 2 dias o teste rápido para 2.000 pessoas, mas aleatória, não é escolhido. A gente vai sortear quem é que vai fazer e aí nós vamos ter um número exato de qual é o percentual que Erechim tem de contaminados. Então o que a gente pode dizer hoje é que Erechim está bem suprida de informações, de EPIs, de orientações e de recursos. Sim, é verdade. Nós não podemos nos queixar. Tá? O que a gente sabe é a perda que nós vamos ter como cidade, as empresas estão fazendo dificuldade, nós sabemos disso. Olha, o exemplo da Argentina, é muito ruim o exemplo da Argentina. A Argentina fechou o comércio e tudo, a atividade econômica durante 60 dias. É verdade. Tá? Outra coisa, mandou as empresas pagar os funcionários. O que vai acontecer com as empresas? Elas vão quebrar. Nós vamos quebrar tudo em cascata, tá entendendo? Então, isso foi uma baita irresponsabilidade. Quer dizer, não tem como, o governo tem que saber que nesse momento ele tem que entrar para poder não diminuir a atividade econômica e até para facilitar a atividade econômica, porque a saúde é uma coisa importante. Tem, mas se por acaso você não tiver atividade econômica em atividade, você também não vai ter recurso para a saúde, entendeu? Então, nós temos que entender o ponto difícil, o momento difícil que o Brasil está, e o mundo todo está assim, está entendendo? Mas eu acredito que nós vamos sair desses engrandecidos ainda. E nesta manhã, o Hospital Santa Terezinha recebeu os 5 respiradores enviados pelo governo do estado. Ao total, agora o hospital conta com 15 respiradores disponíveis. E agora a gente fala um pouquinho sobre a previsão do tempo. A quarta-feira amanheceu já com temperatura de primavera, temperatura agradável, porém os ventos um pouquinho exagerados. Mas isso aponta que a chuva está próxima de chegar ao nosso município. Vamos conferir o tempo? Na quinta-feira pela manhã nós temos uma mínima de 10 graus, a máxima de 16 graus, a média do dia deve ficar em torno de 13 graus, a umidade do ar 90%, ventos 26 km por hora e a gente tem aí a possibilidade de 20 milímetros de chuva aí para essa quinta-feira. Então, vamos se preparar aí para começar a curtir o inverno, porque a partir de amanhã o frio volta aqui na nossa região e na sexta-feira vamos sentir direitinho o que é uma temperatura de inverno. E agora a gente vai falar sobre a nuvem de gafanhotos. O entomologista e pesquisador da Embrapa de Londrina, no Paraná, Adneide Freitas Bueno, diz que o crescimento excessivo da população de gafanhotos é estimulado pelo clima quente e seco, associado a um desequilíbrio ambiental provocado pelo uso excessivo e incorreto de agrotóxicos nas lavouras. Ele explica que o manejo incorreto dos inseticidas destrói agentes que são, por exemplo, os sapos, os pássaros, as bactérias e os fungos. Há fungos, por exemplo, que são responsáveis por causarem doenças que matam os percevejos e gafanhotos. E quando você usa incorretamente os agrotóxicos, você destrói todos esses micro-organismos que seriam importantes para controlar naturalmente o crescimento da população de insetos. Bom, e o Jornal da TV Erechim fica por aqui. Lembrando a todos vocês que é possível rever as nossas matérias, ver os nossos vídeos, compartilhar os nossos conteúdos lá no Facebook, no YouTube e também no Instagram. Agradecemos a sua audiência e desejamos a todos vocês uma feliz noite de São João e nos encontramos novamente amanhã neste mesmo horário. Até lá! No Master, o inverno tem sabor que nos une. Ofertas quentinhas para toda a família.
Tá no Master, tá em casa.